galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com o pé no acelerador. Gente, hoje tá marcado o novo depoimento do Cid e ontem, para minha surpresa, não apenas um, mas dois veículos do consórcio publicaram notas bem similares que vão na contramão dos interesses do Dilma e da esquerda brasileira. As notas falam basicamente que Cid, em sua delação, nunca disse que Bolsonaro deu golpe. Quero comentar, mostrar algumas coisas para vocês. Ontem também fiquei muito surpreso com a nota da Folha de São Paulo, criticando a regulamentação aí que pode entrar em vigor durante o período eleitoral, e fiquei ainda mais surpreso ao ver quem é o autor da nota. Vou comentar isso já no primeiro tema. Aí depois voltaremos a falar das confusões dos precatórios, porque o Ciro Gomes publicou um vídeo, é sua newsletter, vou falar rapidinho, só que eu quero seguir por outro caminho hoje. Um caminho que eu acho que é bem interessante para entender o Brasil. Quero mostrar para vocês como andam as confusões na esquerda. A turma já tá assim, pelo amor de Deus, parem de criticar, porque se vocês criticarem o governo Lula vai cair. E isso nos conecta ao terceiro tema, porque ontem também eles estão escrevendo notas, matérias, editoriais pedindo parem de criticar o Lula. Ontem foi publicada uma análise de um colunista de esquerda falando, rapaz, que se o Trump se eleger, olha só, o Lula pode tomar um golpe, assim como foi com a Dilma. E eu quero falar sobre isso, para falar sobre as eleições em Portugal, para falar sobre algumas outras análises internas aí da turma da esquerda e falar para vocês do novo estudo sobre a democracia que eu só tomei conhecimento porque o nosso porta-voz da OTAN, Jamil Chad, o divulgou. Qual a chance desse estudo ter o dedo da turma dos Soros? Adivinha? E aí no final, se der tempo, falaremos sobre as eleições brasileiras e vamos começar que tem muita coisa. Como eu disse para vocês, aqui tá a segunda nota. Quem foi a primeira é a da Veja, mas como essa daqui é mais curtinha, eu coloquei na frente. Essa daqui foi publicada às 3 horas da tarde de ontem. Já tá ali na manchete, ó. Para a Polícia Federal, Cid detalhou minuta, mas poupou Bolsonaro. E a turma falou que não, tá tudo resolvido. Aí eu fico me perguntando, o depoimento hoje é pra quê? Não estão satisfeitos? Querem mais? Não encontraram nada sobre Bolsonaro ainda? Enfim, sei que a nota fala o seguinte: ex-ajudante de ordens deve esclarecer nesta segunda dúvida dos investigadores sobre reuniões envolvendo minutas golpistas. Em depoimentos feitos à PF, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, omitiu a informação que Bolsonaro teria planejado dar um golpe. Pera, aí já tem um ponto, né? Ele omitiu ou Bolsonaro não planejou? Segundo apurou a CNN, o militar reconheceu que foram promovidas reuniões nas quais se discutiam, aí a palavra, é o que a CNN coloca, né? Minutas golpistas, mas não mencionou se o ex-presidente cogitava levar um plano adiante. E aí a Veja trouxe mais informações. Ao da Veja publicado ontem às 10 horas da manhã, pela Marcela Matos, Cid da nova versão sobre delação nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe. Antes de comentar até sobre essa nota, se você abrir o jornal Globo, principalmente na coluna da amiga do Moro e do Deltan Dallagnol, a Bela Megali, todo dia tem alguma nota. Todo dia tem alguma nota sobre Freire Gomes, sobre a cúpula da caserna, isso, aquilo, outro. E eu não trago essas notas por uma simples razão. Eu trouxe essa por quê? Porque como lá atrás a gente já comentou sobre o Cid, e a imprensa vem noticiando muita coisa, eu falei, cara, eu vou trazer essas notas. Porque às vezes eu vejo, aí eu falo, rapaz, o que tá aqui, que tá sendo divulgado pela imprensa? Até onde é verdade, até onde é mentira, até onde é fato, até onde é narrativa, até onde vai a manipulação? Até onde não é, sabe, uma matéria que está sendo publicada apenas para mexer com as emoções das pessoas. E tem tanta coisa acontecendo no país, coisa realmente factual, palpável, que não restam dúvidas, que fica aqui, né, elocubrando o que a turma da Globo quer falar com seus vazamentos seletivos. Fala, cara, vou esperar para ver. Deixa revelar, ainda mais um processo que parte dele, né, talvez a maior parte de em sigilo, então você não pode, né, confrontar as informações. Mas a matéria da Veja fala o seguinte:
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vem demonstrando contrariedade com o que chama de interpretação ao que ele próprio teria relatado no âmbito de seu acordo de colaboração firmado com a Polícia Federal. E aí já tem um ponto, porque tem gente que diz que foi uma delação, tem gente que diz que foi um termo declaratório, e aí você fica, o que é que realmente está acontecendo? Carecem mais informações para a gente poder bater o martelo. O que eu sei é que a Veja fala que, apesar da gravidade do que está registrado, aí eu acho que é um juízo de valor da imprensa, o tenente-coronel tem desabafado a pessoas próximas que trechos do seu depoimento foram encaixados em narrativas que os investigadores fazem para compor a versão de que houve uma tentativa de golpe no país. Aspas. Não sou traidor. Nunca disse que o presidente tramou um golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse uma confusão, uma maracutaia, o que não se comprovou e nada foi feito, disse recentemente o interlocutor. Na versão de Cid, ele mal foi questionado sobre o papel dos militares, aspas, porque sabiam que eu não ia contar o que eles queriam ouvir. Além disso, ele teria minimizado as propostas de teu golpista e dito aos investigadores que jamais viu uma minuta de golpe sendo apresentada aos comandantes. E, aliás, ele sequer teria usado o termo golpe para detalhar os encontros que presenciou enquanto esteve ao lado do ex-presidente. Esse termo, golpe, minuta golpista, ele foi criado pela turma da Globo, com apoio aí da esquerda, né? E pessoas, e mais pessoas. Por essa versão, que carece de comprovação, o tenente-coronel relatou ter presenciado apenas a apresentação de considerandos aos comandantes, nos quais constavam decisões contrárias perpetradas pela justiça contra Bolsonaro e tratadas pelo então presidente como persecutórias. Ainda segundo Cid, Bolsonaro estava em luto profundo após ter sido derrotado nas urnas e se dizia alvo do judiciário que teria atrapalhado sua campanha. É nesse contexto que surgiam as mais diversas ideias vindas de assessores e militares. As propostas passavam por Bolsonaro, reconhecer o resultado da finha celeuma, fazer uma contagem paralela por meio de sites ou até botar as tropas nas ruas. Ao fim e ao cabo, ressalta Cid, nada disso foi feito. Apesar de Cid tentar minimizar as tratativas na alvorada e garantir que Bolsonaro jamais daria um golpe, alegando que não havia estrutura ou apoio para isso, a Polícia Federal vê elementos contundentes para indiciar o ex-presidente em seu entorno. Né? Olha, meu Deus, isso deu uma baita novidade, né? Quem poderia imaginar que a Polícia Federal do governo Dilma não acharia elementos contundentes? Mas tudo bem. Na próxima segunda, hoje, Cid vai prestar um novo depoimento. Aí vai prestar. Amanhã de manhã, possivelmente, vai ter o vazamento da Bela Megali. Ao longo do dia, quem sabe a própria Daniela Lima já vai trazer os bastidores. Assim, ao longo do depoimento, antes do depoimento acabar, Daniela Lima deve estar contando o início do depoimento, né? Sabe como são as coisas? Sabe como é? A Globo News tá demais, tá demais. Só que no final do dia a gente não sabe. Eu me disse. Você pode acreditar na Daniela Lima, que já é conhecida pelas suas mentiras e fake news, manipulação, porque lê o que recebe no celular, mesmo sabendo que muitas vezes não é verdade. Vide o caso do laptop, a maior mentira do ano de 2024. E, enfim, a gente vai ter que esperar. São essas duas notas, achei por bem mostrar, sempre falando, espera. Nessa situação aqui, acho que, até porque não tem o que a gente possa fazer, depende muito da questão de equipe jurídica, né, os advogados, mas tá aí para vocês duas notas publicadas ontem que foram aí bem na contramão do que foi dito nos últimos dias. Avançando para fatos realmente concretos, inquestionáveis, o Paulo Capelli nos informa, e aqui eu acho que tem tudo a ver com o clima que estamos vivendo no Brasil, que o governador do Ceará, que é do PT, nomeia ex-juíza que cassou 4 deputados da oposição. Uma coincidência, né? O governador do Ceará, Eumano de Freitas, indicou a ex-juíza Camille Moreira Castro para a prestigiada vaga de conselheira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado. Como integrante do Tribunal Regional Eleitoral, Camille abriu voto divergente que, no ano passado, culminou na cassação de 4 deputados que fazem oposição ao governo do petista Eumano. 4 deputados estaduais.
Os parlamentares ainda permanecem no cargo, pois recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai dar a palavra final sobre o caso. Da tribuna da Leste, o deputado Carmelo Neto, um dos condenados à perda do mandato, contestou a indicação desmagistrada pelo governador. Foram os deputados, inclusive, do PL. É no mínimo estranho que, depois de ter cassado 4 deputados de oposição, doutora Camille seja indicada para uma vaga numa agência reguladora do Estado por indicação do governador Elmano, que tem interesse total na cassação do meu mandato e dos outros 3 deputados estaduais. Carmelo Neto foi o deputado estadual mais votado do Ceará, com 118 mil votos. Coincidências do que acontece no Brasil, né? E eu acho que esse caso do Camelo é muito similar a esse grande caso nacional contra Bolsonaro, né? E os interesses dos petistas. Aí, como eu falei para vocês também, eu fiquei muito surpreso. Vez outra assim. Vez outra com frequência. A frequência vem aumentando mesmo, acho que semanalmente, a gente deve estar mostrando uns 3, 4, 5 matérias, até mais, do consórcio, fazendo ponderações, questionando algumas decisões judiciais. E dessa vez, é uma nota da Patrícia Campos Melo, a nossa gloriosa jornalista que inventou a história dos disparos em massa que nunca foram comprovados. Nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, com o dedo de alguém, vai em linha contrária ao Marco Civil da Internet. Críticos dizem que norma sobre propaganda aprovada pela eleição municipal fere a lei. Juristas, representantes de Big Techs e entidades da sociedade civil ouvido pela Folha, ou seja, as ONGs, 3 grupos diferentes, ongueiros, Big Techs e juristas. Eles acreditam que a resolução sobre propaganda eleitoral, publicada pelo TSE no dia 1º de março, é ilegal, pois violaria o Marco Civil da Internet. O ponto nevrálgico é o artigo 9E, que estabelece que as plataformas de internet serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral. A linguagem do artigo dá a entender que as empresas podem ser responsabilizadas por conteúdo que não tenha sido denunciado por usuários ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, e sem que haja uma determinação judicial de remoção da postagem ilícita. Segundo advogados, esse artigo muda o regime de responsabilidade das Big Techs no Brasil, pois qualquer pessoa que encontrar um conteúdo em violação nas plataformas poderá processar a empresa além do autor do post. O Marco Civil da Internet, principalmente a lei que regula o setor no Brasil de 2014, estabelece que empresas só podem ser punidas civilmente por conteúdos de terceiros se não removerem após ordem judicial, a não ser nos casos de nudez não consentida ou violação de propriedade intelectual. Abre aspas para Carlos Afonso, que é professor da UERJ e diretor do ITS, que é uma ONG que só faz relatório para perseguir a direita. Mesmo esse cara que só faz relatório para perseguir a direita diz que esse artigo não pode existir em um mundo onde há o Marco Civil da Internet. Não existe esse excepcionalismo eleitoral que vai contra uma lei federal. Repetindo, quem diz isso é um professor da UERJ, do grupo que é do ITS, que só faz relatórios para perseguir a direita. Mesmo o inquisidor está falando que, cara, tá demais, está demais. A resolução também estaria violando a lei das eleições brasileiras. Essa legislação estabelece que os provedores só podem ser multados após notificação judicial e que as empresas só serão responsáveis se comprovadamente tiverem prévio conhecimento da publicação. Segundo as empresas, caso a nova resolução da Corte permita a punição às plataformas por conteúdo não denunciado ou sem notificação judicial, quem está falando aqui são as Big Techs. Olha o que eles estão falando. As Big Techs estão dizendo que se nada mudar, elas vão ter que realizar um sistema de vigilância, um monitoramento ativo de todas as publicações durante o período eleitoral. E aí, gente, é muita coisa.
São centenas de milhões de postagens. As empresas usariam para uma primeira filtragem mecanismos de inteligência artificial para detectar conteúdos em violação, mas esses mecanismos ainda são notoriamente falhos. Você pode botar algumas palavras-chave, tentar um conhecimento para saber, olha o que está falando, mas é falho. Muitos usam busca por palavra-chave e, fatalmente, haveria uma remoção excessiva, funcionando como censura. A Big Tech está falando, não tem... Gente, é humanamente impossível você monitorar o que 220 milhões de brasileiros escrevem nas redes sociais. Eu creio que, sem querer, as Big Techs vão acabar pagando conteúdo de entretenimento, humor, esportes e coisas diversas, porque o algoritmo não vai conseguir, tem uma palavra, tem outra, aí o cara faz, sabe, um canal de receitas. O canal de receitas vai ensinar a fazer uma receita de lula. Pronto, tá preso, encerrado. Como assim, rapaz? É capaz de censurar um canal americano. O cara falou octopus. Eita, é Lula? Peraí, rapaz, calma. Aí vai alguém com a língua presa, fala do bolo. O bolo queimou, o bolo tá ruim. Falou Boulos? É o bolo? Canal cancelado. Rapaz, é complicado. Assim, eu tô levando pro extremo porque realmente, assim, eu fico me questionando. Será que o pessoal tá entendendo o pedido que está sendo feito? É você conseguir monitorar tudo que está sendo debatido na internet. Rapaz, é complicado, cara. Complicado, porque imagina o candidato descarado. Ele pega um perfil que tem 10 seguidores, né? Postou um negócio, ninguém viu, mas o negócio é mentiroso. Não caiu no algoritmo, ele vai lá e denuncia. Ele nem denuncia. Ele entra com processo. Chega com o processo. E aí a empresa vai responder. Nada a empresa vai ter que, quando receber o processo, a empresa grande, lá tem um departamento jurídico, gente. Ela vai ter que lidar com isso. Então ela já tá tendo um custo. Imagina a quantidade disso ao redor do país. Vai ser um caos. Um caos. Um caos total. De direita e de esquerda. Porque eu creio aí que também a turma da direita tem que... Se isso tá em jogo, né? Aí vai ter que sair processando todo mundo. Todo mundo sair processando essas Big Techs sem parar. Vai ser um caos. Porque o que tem... Isso aqui não é só pra fake news. Isso aqui também é pra discurso de ódio. O que tem discurso de ódio e discurso, né, inverídico sobre... Gente, são 5 mil cidades. Imagina na quantidade de vereador, na quantidade de prefeito. Imagina você monitorar isso tudo. Imagina aquelas disputas do interior do Brasil. Cara, o que você tá pedindo para uma empresa fazer é humanamente impossível. E os caras estão falando, vai virar censura. Estamos avisando, depois não reclama. Na eleição, aspas, os candidatos concorrentes vão ficar notificando sem parar, dizendo que é conteúdo com discurso de ódio, e as plataformas vão resolver. O Boulos falar uma coisa, vai denunciar. E aí eu espero realmente as campanhas de todos os candidatos a prefeito de São Paulo, mas meta o Boulos assim na boquinha da garrafa. E o Boulos vai fazer a mesma coisa. Não vai ter campanha. Não tem como. Porque a empresa ela não vai querer arcar com o custo. Ela não vai querer, ela vai tirar tudo do ar. Aí a justiça depois diz que não é mentira, que pode voltar deles. Ela vai lá e coloca a campanha no ar de volta. Caos e confusão. Segundo Bia Barbosa, diretora do DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, integrante da Coalizão Direitos na Rede, o Tribunal Superior Eleitoral avançou o sinal, né, após a missão do Congresso, que não conseguiu aprovar a proposta de regulação. Todos nós vamos pagar pelo fato do Brasil não ter regulamentado o regime de responsabilidade. Sim, o Marco Civil completa 10 anos e podemos revisá-lo, mas a resolução é um risco à liberdade de expressão, ao determinar a responsabilização solidária das plataformas que vão sair removendo conteúdo em massa. Advogados e empresas esperam que a Corte publique um esclarecimento sobre a resolução para especificar se poderão ser responsabilizadas por conteúdos antes de notificação judicial.
Este ano promete, viu? Esse ano promete. As empresas acreditam que, na prática, a resolução equipara as plataformas de internet a veículos de mídia como jornais e TV em relação à responsabilidade pelo conteúdo vinculado. As empresas afirmam que são meras distribuidoras e não editoras ou produtoras de conteúdo, então não podem ser responsabilizadas. Enfim, né? Enfim. Os comentários da Folha de São Paulo dessa nota eu nem vou trazer, porque senão vocês vão ficar meio desesperados. Os petistas estão defendendo a medida. Tinha um comentário, eu nem... vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão olhar. Tem um comentário, gente, que o cara tava falando que o certo era desligar a internet por 3 meses. Desliga a internet por 3 meses. É a solução. São as pessoas. Desliga a internet por 3 meses. Esse é o nível de ódio e ignorância dos petistas. Estão cada dia piores. Ignorância, né? Também tendo Lula como ídolo. Rapaz, eu não sei como é que eu não vi isso, mas ontem eu não leio o Poder 360, todos assim, a coluna de política deles diariamente. É um canal que eu vejo no meio que o pessoal comenta nas redes sociais. Não tá no hall das minhas listas de obrigatoriedade. Mas ontem o pessoal começou a compartilhar lá no Twitter essa nota aqui, ó. Lula diz estar cansado de inteligência artificial e defende inteligência humana. Lula tá cansado, tá cansado. O Dilma diz que tá cansado de ouvir falar em IA, inteligência artificial, segundo ele. Não há necessidade de investimento nesse tipo de tecnologia. Em um país com tanta inteligência, não tem nenhuma necessidade, né, Lula? Oh, meu Deus do céu. Estou cansado de ouvir teoria, de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Num país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não usamos a inteligência humana que temos aqui? Apesar do argumento contrário à inteligência artificial na sexta, Lula disse ter conversado com cientistas na reunião do CNCT e desafiado a criar uma proposta de IA feita somente em português. Olha agora. Segundo Lula, os cientistas teriam até julho, mês em que será realizada a Conferência Nacional de Tecnologia, para apresentar o projeto. Vocês têm até julho. Façam aí e tirem do papel. É isso aí, Lula. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É porque são os governos que estão lidando com isso internacionalmente, né? É porque a OpenAI é do governo, o Bard é do governo, né? O Copilot é do governo. Todas são do governo. Todas são do governo. Mas o Brasil não precisa. O mundo inteiro caminhando nessa direção. A empresa mais valiosa do mundo hoje deve ser a Nvidia, que cresce exatamente por causa do boom das placas de vídeo. Jesus Cristo. É um ignorante. Meu Deus, como é que pode ser assim, rapaz? O cara se glorifica por ser burro. Ele se auto-vangloreia por ser ignorante. É igual no passado, quando ele se orgulhava de não ter um diploma. Nada muda. É cíclico. Também acho que ninguém esperava nada diferente vindo dele, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. No dia de ontem, o senhor Ciro Gomes publicou um vídeo completo aí para explicar a questão lá dos precatórios. Que a imprensa falou que o Ciro Gomes estava mentindo. E ele foi lá, conversou, usou até um quadro branco lá para rabiscar. Eu não vou dar play, é um vídeo de 10, 12 minutos. Eu assisti ontem para ver. Não vi ele falar nada muito além do que a gente já tinha comentado. Ele só vai explicando o passo a passo, né? Histórico, como começa a confusão, blá blá blá. Fala o governo Bolsonaro. Só para mostrar para vocês aqui, datar que, olha, ontem foi publicado o vídeo do Ciro Gomes, vocês estão sabendo. Aí, coincidência, né? O Brasil 247, o maior blog de esquerda alinhado ao petismo, publica isso aqui. Ciro mente ao acusar sem provas governo Lula de vender precatórios. Só que não é vender. As pessoas estão distorcendo, sabe? Pegando ali uma pequena, uma pequena falha na forma como ele tentou expor o assunto e desvirtuando para criar uma cortina de fumaça. Você vê aqui, ó, Gustavo Castañón, tá mais próximo aí das bolhas da esquerda, falando que Ciro errou.
Mas o que ele quer falar com isso, ó? Numa pergunta de Herédia, na CNN, ela se fingindo de desentendida, perguntou 2 vezes a Ciro, o interrompendo. Quem vendeu? Quem vendeu? Se referindo aos precatórios. Na segunda, ele respondeu, o governo, porque estava responsabilizando o governo. Errinho bobo de retórica. Estão se fixando nesse erro de 1 segundo para não responder o principal. Qual era o ponto que o Ciro Gomes está tentando levantar? Houve informação privilegiada? Os bancos sabiam que os precatórios seriam pagos? E pior, houve pressão dos bancos para pagar? E se teve, a pressão foi sobre quem? Quem cedeu? Por quê? E aí Ciro Gomes destaca no vídeo de ontem, falando o seguinte, gente, essa questão do precatório chamou minha atenção porque tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro. O PT não é conhecido por gostar de pagar. E nesse cenário que não tem dinheiro e o PT não gosta de pagar, resolveram pagar 90 bilhões em precatório. Eu achei que tinha algo estranho, eu fui atrás olhar. E eles estavam contando. Aí, quero mostrar para vocês mais ou menos como tá o clima na esquerda. E o que eu digo para vocês, não achem que a esquerda é um bloco uníssono, que todas as pessoas pensam do mesmo jeito, tem os mesmos candidatos. É como se fosse a turma da direita, onde tem os isentões, que quer ou não, a maior parte dos isentões estão mais próximos da bolha da direita do que da bolha da esquerda. Por mais que você pegue o isentão e um apoiador de Bolsonaro e você veja que eles são claramente diferentes. É claramente diferentes. Mas tá ali, ó. Um perfil que tem a bandeirinha e é da turma da bandeirinha, ou seja, é um cara de esquerda chamado Endel. Ele compartilha um blog gigantesco também, ligado ao petismo, que é o Cafezinho, para falar que o malabarismo que esses portais petistas fazem para defender o indefensável. O que Ciro fez foi uma denúncia grave, né? O Dilma lá, papá. O engraçado é colocar no perfil mídia independente. Tudo cooptado. Tudo cooptado. Aí vamos dar uma olhada aqui no tweet do Cafezinho pra vocês verem assim, o nível da dissonância cognitiva da turma da esquerda. É por isso que não precisa de inteligência artificial, né? Deixem aqui as mentes inteligentes trabalharem. Ciro falou num debate recente que já esteve devendo 5 milhões de reais em processos judiciais, quase sempre motivados por xingamentos pesados contra figuras públicas. Eu até comentei isso, né? A maior parte do tempo os processos Ciro Gomes é por ofensa à honra. A justiça bloqueou suas contas e sua esposa, mas parece que ele quer mais. Ele insiste em contar mentiras contra Lula? Essa história dos precatórios é picaretagem pura? Ciro nem sabe do que está falando, mas agora, com sua teimosia pirracenta, que o caracteriza, irá levar mais esse delírio até o fim. É o Jim Jones do sertão. Vai acabar tomando o processo de alguém. Suas grosserias no Ceará fizeram um PDT implodir no estado, perdendo quase todos os seus prefeitos e deputados, que vão sair assim que tiver janela. Seus irmãos se distanciaram, horrorizados com sua loucura. Ciro Gomes apoia Lula e Elmano com bom senso. Cid Gomes apoia Lula e Elmano com bom senso e equilíbrio. Ou seja, você só é equilibrado se você apoia o Lula. Se você não apoia o Lula, você não é equilibrado. Petista, né? Seus seguidores não têm mais ideologia coerente. Tornaram-se violentos contra o PDT. E não tem qualquer perspectiva político-eleitoral, oscilam entre um esquerdismo delirante e agressivo de DCE e a onda reacionária e exagerada contra os identitários. Grande parte dos eleitores de Ciro Gomes, grande parte, são contrários à agenda woke. E hoje o petismo é a agenda woke. O PT virou o PSOL. Até uns 5 anos atrás, o PSOL ainda era o partido radical, partido woke. Agora o PT tá do mesmo nível do PSOL, sem brincadeira. Qual a pauta que o PSOL defende que o PT não apoia? Inclusive o candidato do PSOL, o principal candidato, que é o Boulos, o maior dos identitários, é o garoto dos olhos de ouro do Lula. Ciro se tornou um dos mais violentos e nefastos quadros da antipolítica. Não à toa virou palhaço favorito da extrema-direita, pronto. Ciro Gomes agora é bolsonarista. Tá, poxa, imagina ser petista. Porque só petista acredita nisso daqui.
Em seu ódio descontrolado a Lula e ao PT, Ciro Gomes atacou seu próprio partido nessa última entrevista à CNN. Seus irmãos, ele já vem atacando desde o ano passado com essa babaquice de facada nas costas, traição. Suas críticas ao governo são tão carregadas de ressentimento, inveja, rancor, que ele fica parecendo um personagem de um romance barato. Agora está claro que Ciro se tornou um golpista. Pronto. Disposto a assumir qualquer risco para si e para o país em nome da destruição de Lula e do PT. Perdeu qualquer estribeira ética, qualquer senso de responsabilidade política. Ciro Gomes golpista. Seu ódio é tão irracional que parece disposto a destruir seu partido, sua militância, seu estado, seu país. Tudo na vingança. É tudo vingança. É tudo fake news. Pois na cabeça foi vítima de um grande complô maligno liderado por Lula, Caetano Veloso e a Mind. Não estou brincando. É isso que pensa este Neo-Ciro do ódio. Mais um pouco e ele estaria à noite de janeiro. Eita, rapaz, imagina ser petista, gente. Gente, o cafezinho não é pequeno. É um blog grande, mas grandes petistas. O cafezinho está para o PT como a Gazeta do Povo, a Revista Oeste está para a direita. Não é coisa pequena não, pessoal. Olha o nível da loucura dos petistas. Olha o ódio que os caras estão derramando contra o Ciro Gomes. Parece que tá ruim, né? Tá ruim aí o meio de campo. Parece que a esquerda não tá, né, muito organizada. E ainda vale repetir, né? Aquela galera que diz, ai, parem de brigar. É hora de unir, vamos unir a direita. Briguem no privado. Vocês já viram a esquerda brigando entre si? É por isso que a direita só perde. Olha aí, ó. Quem vem com esse papo de briguem no privado, vocês têm direita, é sempre alguém que tá fazendo uma coisa errada, que aprontou e foi pego com a boca na botija. Mas tudo bem. Ele se tornou sobretudo patético, pois diz que não quer saber de política, mas agora não para de bajular o PSDB cearense. Eu gostei desse final, ó. Um partido completamente apagado e sem voto no Estado, além de infestado de terraplanistas, negacionistas e ultra-reacionários. Sensacional. Terraplanista. Chamou de terraplanista, perdeu. Perdeu. Eu não conheço nenhum terraplanista. Pelo menos não na política. Tem uns canais aí por aí, né? Mas na política eu não conheço ninguém, me perdoa. Chamou de terraplanista, tá revelando que não tem argumento. Partiu por tudo ou nada. Aí, outro perfil de esquerda, Snow do Sertão. Ele aqui é um tom menos crítico, né? Mas ele se demonstra mais preocupado. O futuro da esquerda é nebuloso. E isso se dá, além dos erros dos governos petistas, erros, né? São erro. Tipo assim, o cara meteu a mão nas estatais. É um erro. Só um errozinho, assim, de leve. Além dos erros por irresponsabilidade das oposições, né? Ele não tá falando da oposição da direita, gente. Ele tá reclamando de Ciro Gomes. Eu jamais criaria sensacionalismo para vender newsletter. Em cima de uma acusação grave, sem pensar nas consequências disso ou sem apresentar uma alternativa. Por que você está criticando o Lula? Qual é a solução, então? Se você não tem uma solução, você não pode criticar o Lula. Eu nem sei se o Ciro Gomes não apresentou. O que eu acho engraçado é que o cara tá acusando o Ciro Gomes de falar o que falou. Olha só. Ciro Gomes concedeu entrevista na CNN semana passada, já planejando que isso iria repercutir, que iria gerar confusão, que a imprensa iria abafar e distorcer o que ele disse e que iria gerar uma confusão nas redes sociais, e aí ele poderia se aproveitar disso daí, desse sensacionalismo, para vender a assinatura da newsletter dele. Rapaz, Ciro Gomes é o rei do marketing. É o Pablo Marçal da esquerda. Já pensou juntar Ciro Gomes e Pablo Marçal? Nossa senhora. Rapaz, eu quero ver essa dupla aí, bicho. Tá demais. Ser petista é esse daqui. Isso é ser petista.
Aí, que falar do nosso glorioso Leonardo Atush, o rei do petismo. Leonardo Atush é o chefão, fundador do Brasil 247, o maior portal petista desse país. Olha a manchete. Olha a manchete. Desestabilizar o governo Lula neste momento pode colocar tudo a perder, pronto. Vai ter um golpe, gente. Lá vem o golpe. Ah, meu Deus do céu. O Brasil já viu este filme e os resultados foram catastróficos. Por isso mesmo, todo cuidado é pouco. Ciro Gomes, golpista, bolsonarista e agora agente da CIA. Rapaz, tá demais, velho. Aí vamos lá. Aí ele sai relatando o início do Atush. Não, que o governo tá indo muito bem. Nossa, olha o pibão do Lula, 2,9%, né? Que é a sua bela super safra do governo Bolsonaro. Mas não importa. Pibão do Lula. Aí depois ele sai soltando algumas coisas que na cabeça dele são vários acertos do governo. Sensacional, né? As políticas do Dilma. Aí depois de elogiar o Lula por 3 parágrafos com um monte de maluquice, ele fala assim, ó. Por isso mesmo, os ganhos do governo Lula devem ser celebrados por todas as forças comprometidas com a democracia e a soberania nacional. Lula, o maior entreguista deste país, o vassalo do Joe Biden, né? Soberania nacional. Lula que governa numa situação de equilíbrio precário e está submetido a uma diversa correlação de forças. Esse argumento é bom, né? Correlação de forças, né? O Lula não tem apoio, então se ele, né, cantar de galo demais, ele vai tomar um golpe da CIA. Então é momento de calma, não pode reagir ainda. Tem que esperar o adversário dar mole, ter o cenário. Então não pode criticar, senão o Lula vai tomar um golpe, gente. Lula já fez muito nesse seu 3º mandato e fará mais se tiver paz para governar. Deixem o Lula em paz. Isso não significa que não possa e não deva ser criticado. Aqui mesmo no Brasil 247 há várias críticas construtivas sobre diversos pontos. Olha só a primeira crítica. Olha a crítica. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, por exemplo, critica os constrangimentos ao crescimento econômico impostos pelo arcabouço fiscal. A crítica do cara é que o Lula não tá gastando muito. Gaste mais, Lula! Gaste mais, Lula! É brincadeira isso aí. É a crítica. Tá gastando pouco, gaste mais. Meu Deus do céu, velho. É inacreditável. Ser petista é um negócio assim de... Nossa, o cara realmente tem que ser afetado para ser petista. Se você se questiona, se você tem a capacidade de raciocínio, não tem como você ser petista. Não tem como. O que causa espanto, no entanto, são ataques acima do tom respeitoso e construtivo que partem de setores percebidos pela sociedade como integrantes do campo progressista. É o ataque de aliados que estão dividindo a esquerda. Nos últimos dias, por exemplo, houve uma clara campanha de ataque ao Lula, mas que se dissimulava por meio de postagens contra o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, num tom de eu avisei. Vários influenciadores progressistas criticaram a decisão correta de Zanin sobre a atuação do ex-presidente Bolsonaro no Fica em Casa. Zanin arquivou a ação porque ela perdeu objeto, como o professor jurista Pedro Serrano. Ele deixa lá o tweet do Pedro Serrano. Talvez a onda de ataques seja apenas reflexo dos tempos atuais, em que qualquer pessoa nas redes sociais se considera apta a comentar sobre qualquer assunto. O pessoal se acha apto a julgar o governo Lula. Quem é Felipe Neto para falar do... O Lula é um gênio da política, ele nunca erra, nunca. Mas talvez seja também parte de algo maior. Pronto. Pra que eu fui falar? Às vezes é porque o pessoal é soberbo. Às vezes não, gente. Às vezes... E lembra que o Atush tá falando pros petistas. Petistas, olha só. Olha só, petista. Talvez algo maior está acontecendo no Brasil. Um movimento corrosivo na internet que tenha como objetivo desgastar Lula pela direita, pelo centro e até mesmo pela esquerda. Um movimento de espectro total. O Brasil já assistiu a este filme nas chamadas Jornadas de Junho, quando Dilma
que havia alcançado o pleno emprego na economia era atacada por todos os lados. É um golpe. É um golpe articulado pela CIA. Estamos diante de uma revolução colorida. Fiquem atentos. Todo cuidado é pouco. Lula é hoje a última linha de resistência do Brasil diante o fascismo. Os interesses econômicos são também gigantescos. Ter ou não Lula na presidência pode significar pagar 100 bilhões a mais por ano em dividendos aos fundos financeiros que compõem o grupo de investidores minoritários da Petrobras. Estou com Chico Sá, que alerta para a volta do antipetismo de terceira categoria. O Brasil, não custa lembrar, é um dos países mais cobiçados do mundo. Abaixo o meu diálogo com Felipe Neto. Olha o nível de desespero e maluquice que o maior jornalista da esquerda, o chefe do Brasil 247, escreve e que os petistas leem. Você entende como está o nível das coisas do Brasil? Você achando que o programa educacional no Brasil, né, era ruim, é pior. Porque tem gente que lê isso daqui e acredita. Está sendo arquitetada uma revolução colorida no Brasil, né? Um ataque de espectro total, esquerda, direita, centro, todo mundo para derrubar o Lula. Vai com o dedo da CIA. Aí pegando carona nisso, para falar, o golpe tá pra vir. O golpe tá vindo, gente. Tá vindo. Quem nos diz? Brian Mayer. Que antigamente tinha ligações com a Transparência Internacional, né? Engraçado. Que os petistas reclamavam. Agora não tem mais, não. Não sei se o Maia ainda tá no Washington Brasil Office, mas às vezes outro ele tava batendo ponto lá também. Tá ali, ó. Se Trump vencer as eleições, haverá outra tentativa de golpe no Brasil. Toda hora um golpe diferente. Meu Deus do céu. Olha a análise. Além disso, Maia comentou sobre a narrativa propagada pela direita, sugerindo que Dilma e um certo ministro do judiciário seriam autoritários. Pura narrativa. O Lula é democrata demais. Ele ressaltou que essa narrativa tem ganhado espaço na mídia americana, o que pode preparar o terreno da opinião pública americana, né? O pessoal fala, não, realmente, tem que ter uma coisa no Brasil, né? O Dilma tá muito autoritário, o judiciário tá muito autoritário. O analista político também alertou para a possibilidade da burguesia brasileira se voltar contra Lula, caso a economia do país não cresça este ano. Nossa, rapaz, é muita injustiça, né? Como que as pessoas ousariam, né, romper com Lula porque ele quebrou o país? É uma coisa pouca demais, rapaz. É só o povo passando fome, a economia quebrada, e vocês vão ficar triste com o Lula por causa disso. Só porque ele quebrou o país. Ele levantou a hipótese de que essa insatisfação econômica poderia levar à aliança entre a burguesia nacional brasileira, Trump, Milei e Bolsonaro, resultando em uma nova tentativa de golpe. Como medida preventiva, Maia sugeriu a criação de uma força-tarefa para proteger o Brasil de futuras tentativas de golpe. Força-tarefa. Como é essa força-tarefa? Me diz aí, é o que? Se unir com Biden? Com Soros? Com a Globo? E quem mais? O Alckmin? Quem mais? Não sei. Ah, Jesus. É dureza, viu? E aí, um texto também vindo de outras alas da esquerda. E esse aqui eu achei bem interessante, porque é um texto bem ponderado. É um texto que não se propõe a ficar utilizando de calúnia, né, xingamentos. Você olha a diferença do texto do André Luiz pro texto do Cafezinho. Esse texto aqui do André Luiz, inclusive, ele publicou num blog mais à esquerda chamado Disparada. Ele fala assim, ó. Eu acho que ele tá falando uma análise muito interessante do cenário atual. E eu acho que é uma análise que vai deixar vocês relativamente animados. Porque ele tá falando da direita, sem falar da direita. E como a direita tem tudo para ganhar. A esquerda não oferece alternativas para o país. Ponto. Se tornou um puxadinho do Partido Democrata Yankee e da Faria Lima, justificando a própria falta de horizontes com o dogma de correlação de forças. Esse texto dele aqui, ó, ele publicou no dia 9, mas saiu no Disparado, eu acho que dia 8 ou dia 7, ou seja,
Pior das hipóteses, no dia 9. O texto do Atush é de ontem. O que é que o Atush tá falando? Cadê? Não quero laser não, quero caneta. O que é que o Atush tá falando? Correlação de forças. O Atush falou ontem. Essa narrativa já tá chata, tá cansada, ninguém aguenta. Tipo assim, não critico o Lula, ele não tem apoio, a correlação de forças não é isso, não é aquilo outro, etc, tudo mais. Você viu isso ontem. Dia 9, pelo menos, é o tweet do André Luiz. Eu tento trazer para vocês entenderem o que tá passando no país, né? Coisas estão sendo em diversas bolhas. Não ficar restrito, né? Comentar o óbvio, o Lula comunista, isso aqui, aquilo outro. Isso, acho que é interessante a gente entender. Até porque essas pessoas... Eu acho muito difícil essas pessoas baterem no peito e falar, vou votar na direita. Mas eu, de verdade, gente, pra ser honesto, pra ser muito honesto com vocês, vendo o que tá acontecendo na esquerda hoje, do que eu acompanho, não sou um expert da esquerda, mas eu acho que dá pra provar que eu pelo menos leio sempre, né, o que o pessoal comenta, porque às vezes eu tô trazendo alguma coisa aqui, explico pra vocês quem é a pessoa, qual o vínculo dela, de onde ela faz parte, qual bolha, bababá, pipipi, então eu tento trazer um tipo de conteúdo. Olhando esta análise, o que eu posso falar pra vocês é que eu vejo que realmente tá latente um crescimento de uma ala da esquerda que ela é muito divergente do PT e que por mais que eu acho que ela não possa votar no candidato de direita, isso, aquilo, outro, eu acho que existe uma chance real dela não votar no Lula. Não votar no Lula nem no candidato petista, mesmo num segundo turno em 2026. E eu acho que o fato, assim, a possibilidade das pessoas ficarem em casa no dia do segundo turno pode estar atrelado à direita minimamente apresentar pontos que agradariam essas pessoas, ainda que elas tivessem 1001 ressalvas e acharem que é um discurso da boca para fora. Mas, sabe, é o Lula de um lado e essa turma tá aí com o discurso melhorou um pouco, né? Não compro, mas eu não vou ser louco pra votar. Vou pagar pra ver. Vou pagar pra ver se essa turma da direita aí, se eles ganharem, de boa, não vou votar. Mas se eles ganharem, eu vou pagar pra ver. Então, eu acho que a eleição, se você se eleger, você precisa ter votos. E eu acho que em 2022 a gente viu que houve uma campanha forte para pessoas de direita anularem seu voto em Bolsonaro. Eu não vou fazer campanha pelo voto nulo na esquerda, mas eu acho que existem, e essa ala na esquerda é uma ala que ela é mais aberta. Ela observa as coisas assim, né? Algumas movimentações. Então, querendo ou não, a depender de como a direita se comportar, pode ter algum tipo de influência nessa confusão. A movimentação do Nicolas de pegar a questão do precatório do Ciro Gomes gerou notícia. Gerou notícia. Essa ala mais à esquerda comentou sobre o caso. E comentou não batendo palma pro Nicolas, mas criticando a postura dos petistas de atacar Ciro Gomes de forma feroz. Porque foi o Nicolas, um dos deputados, não foi só o Nicolas, o Evaí Melo do PP do Espírito Santo também acionou a PGR. Então eu acho importante. Eu venho falando pra vocês, a gente precisa de um país. O cara já começa falando, a esquerda não tem alternativa. Por quê? O que ele tá falando com isso? A esquerda não tem um projeto para o Brasil. A esquerda não tem soluções. Ela não tem o que apresentar. É um puxadinho do Partido Democrata da Faria Lima. Quem tá falando isso é alguém que está mais à esquerda. Não é o cara tá falando só pra tirar onda, o cara tá falando, e ele vai pontuar ao longo do texto outras coisas. Por isso que eu falo, cara, vamos tentar entender. E vamos tentar transformar a direita, melhorar, sair de um antipetismo e de pautas que nós sabemos que nós não queremos. Não somos identitários, não queremos doutrinação nas escolas, somos a favor das pessoas poderem se defender e começar a construir também um arcabouço de ideias propositivas. Proposições, a gente tem isso, aquilo, outro, tudo mais, pra gente conseguir falar com mais pessoas, pra no mínimo a gente tentar reduzir algumas rejeições, um amadurecimento da direita. Mas enfim, ele continua. A esquerda se tornou sinônimo de submissão ao liberalismo e a agenda da classe média dos Estados Unidos e da Europa Ocidental.
Ela é porta-voz de um Brasil minúsculo atrelado às grandes potências incapazes de voos próprios. É um campo político que se tornou monopolizado cada vez mais por uma pequena burguesia que gostaria de imitar e ser considerada como civilizada pelo establishment nova-iorquino e californiano. É a turminha do Leblon. É a turminha do Leblon do Brasil, que vocês conhecem muito bem. Olha o povo de cima para baixo, de modo semelhante ao modo como os ingleses olhavam as populações africanas no auge do imperialismo. Para o típico esquerdista, a população brasileira é formada por gente ignorante, incivilizada, uma massa de manobra que deve ser contida em seus instintos mais primitivos, em suas opiniões e interesses. Até aqui, se eu não falasse para vocês que esse cara não é de direita, vocês iam falar, não, esse texto aqui é... esse texto aqui com certeza não foi alguém de direita. Até aqui tem algum ponto do que vocês normalmente criticam a esquerda que vocês discordam? Por isso que eu falo, se a direita amadurece um pouco, faz propostas melhores, é elevar o nível, não é para mudar nenhum tipo de agente, não precisa mudar, não precisa abrir mão de suas pautas, não, mas é pegar suas pautas e começar a dar uma forma e apresentar melhor. A coisa avança demais. Com certeza ajuda. Essa gente bárbara tem de ser inculcada com os valores de uma sociedade superior e mais avançada. Ele tá criticando os iluminados, os iluministas, que dizem que o Brasil não sabe, né? Aquela vigente na classe média progressista de Paris ou de Los Angeles. Sempre que se conversa com um esquerdista sobre temas políticos, ele vai soltar a pérola em algum instante. O Brasil é atrasado, em Nova York não é assim, isso é jabuticaba, é a mesmíssima mentalidade da república oligarca sem tirar nem pôr. O esquerdista despreza a cultura brasileira. Falo da cultura viva, aquela que informa o modo de vida e a mentalidade da população. Por isso, promove uma batalha contra os valores populares. É necessário domar o carnaval, é necessário restringir a democracia, é necessário domar o público em estádios, construir um arcabouço jurídico que criminalize a opinião e a livre expressão popular. Eu acho que até agora vocês devem estar meio concordando com tudo, né? Você fala, cara, mas é isso que a esquerda está fazendo. Principalmente esse final, que é criminalizar a opinião e acabar com a possibilidade de a gente se expressar. É necessário, antes de tudo, perseguir a religião do povo, de modo similar à perseguição que se fazia à religiosidade brasileira na República Velha, a de invadir, zombar, menosprezar os cristãos. Pô, o cara tá defendendo os cristãos. Você acha que esse cara se parece com um petista? Você tá entendendo? Porque não dá pra colocar, comunista! Gente, esse discurso, beleza, eu entendo. E eu sempre farei um exercício, tanto pra entender o que a esquerda fala, como a direita fala. É o que fala assim, o imperialismo. Aí o cara fala o globalismo. No final do dia, o que um chama de imperialismo e o que o outro chama de globalismo é basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Um que o chama de globalista, outro metacapitalista. É basicamente a mesma coisa. Eu não vou ficar brigando por conceito. Mas, se você quer conseguir se comunicar com mais pessoas, e principalmente as pessoas fora da bolha, entenda o que o outro lado tá falando. Busque converter a pessoa. Não queira apenas estar certo, queira estar certo e convencer a pessoa. É um a mais. Não abra mão de suas pautas. Queira estar certo e queira convencer a pessoa. Mas vá para convencer, não vá só para estar certo e vencer o debate. A esquerda se tornou reacionária. Ela age desesperadamente para manter o status quo. Vê Biden como tábua de salvação, o Supremo como escudo, a Rede Globo e a Folha de São Paulo como salvaguarda. A esquerda será engolida de vez dentro dos próximos 10 anos. Seu domínio institucional está com os dias contados, porque não há hegemonia que se sustente seus meios mais simples de legitimidade popular. O principal sustentáculo da esquerda está hoje fora do país. Que não é só o Biden, né? É toda essa agenda. É o Soros, são as ONGs, é a ONU. Mas lá fora, a roda também está girando. Bolsonaro foi só o princípio das dores. Ministro Barroso, o outro, o Lira, Lula, Janja, Globo, Folha de São Paulo, nada disso salvará a esquerda naquele dia. O povo, em sua maioria, a odeia. O povo não acredita nela, o povo a tem pior inimiga, o povo, em sua maior parte, quer se livrar dela.
Ouça quem tem ouvidos para ouvir. E eu tô ouvindo e contando para vocês. Aí, para confirmar o que o André falou, sensação de divisão do país avança e envolve 83% dos brasileiros. Aumentou o percentual de brasileiros que afirmam que o país está mais dividido. Saltou de 64 para 83. Cresceu entre apoiadores de Bolsonaro de 84 para 91. E entre apoiadores de Lula, subiu de 43 para 76. E essas divisões, pelas ações do governo federal, pelas mãos da imprensa, na mão do judiciário e pelo ódio e inquisição que os petistas comuns promovem todos os dias. Aí falando sobre lá fora, a roda está mudando. A gente vai falar de Portugal, mas antes, já que ele falou do Trump, Trump está mais forte do que nunca depois da vitória na super terça. Essa terça agora, né? Esse texto originalmente é do New York Times. Aí o Estadão traduziu. Só 2 parágrafos, a matéria é bem longa. Há uma frustração liberal compreensível depois de todas as tentativas de derrotar o trumpismo e ele se manter uma espécie de força política inabalável, mesmo com a quantidade de derrotas contundentes que ele e seus aliados sofreram nas urnas. Acho que dá para mudar para há uma frustração petista compreensível depois de todas as tentativas de derrotar o bolsonarismo e Bolsonaro se mantém uma espécie de força política imbatível. É o mesmo cenário. Lá eles vão perder, no Brasil também vão perder. Obviamente, segundo o New York Times, Trump é corrupto e algum dos processos contra ele tem mérito, mas, com muita frequência, essas tentativas acabam manchadas por intenções puramente partidárias, ou seja, perseguição política, sejam elas assumidas por vigaristas liberais ou simplesmente perseguidas com a mistura de exagero, incompetência e desejo de influenciar o voto. É Bolsonaro golpista, não sei o quê, caso da baleia, é a mesma coisa. Deu errado lá fora, está dando errado no Brasil. Mas lá fora, a direita americana principalmente se organizou, debaixo do guarda-chuva da Heritage Foundation, criaram o Project 2025, onde eles pegaram cada um dos grandes temas da sociedade, pegaram especialistas de direita, judiciário, pega uma banca de juristas de direita, discutam sobre isso. Fizeram um programa. Economia, uma banca de conservadores, não liberais, conservadores, é sobre isso. Direitos humanos, conservadores, faz isso. Família, Agricultura, Tem mais de 800 páginas, eu não comentei sobre as 800, mostrei para vocês os índices, falei por outros conteúdos, nós abordamos sobre isso. Pra tentar, né, não sei o que a esquerda reclama, né, do Ciro Gomes da alternativa. Eu tô mostrando aqui alguns caminhos que eu acho que dá para agregar e melhorar, amadurecer a nossa direita pra gente ter mais sucesso. Eu tento olhar o que aconteceu lá fora e que eu vejo que dá para ir para algum lugar e falar, gente, eu acho que no Brasil tem juristas de direito, você consegue achar, né? Economistas, pessoas do agro, pessoas da área de defesa, pessoas da área da indústria, pessoas que são mais de direito que pode ajudar você a começar a construir um programa realmente conservador para servir de linhas diretrizes e inclusive nos ajudar a ter um discurso na hora de a gente falar com pessoas para convencer mais gente. Pra tia do Zap ser igual a Denise. Que o Roberto Mota, infelizmente, não me elogiou, mas devia ter elogiado a Denise, que convenceu a amiga dela, falou, cara, Bolsonaro não é isso, né, aquilo outro, foi com os argumentos, etc, tudo mais, pronto, trouxe uma pro nosso lado. Aí, antes de falar de Portugal, Jamil Chad, ele, nosso porta-voz da OTAN, Brasil freia desmonte da democracia e vira referência, diz um estudo global. Brasil conseguiu frear o desmonte da democracia. Passou a ser uma referência sobre como usar a eleição para promover uma reviravolta. A conclusão dos estudos que servem de parâmetro no mundo para a mediação da democracia, produzidos anualmente pela V-DEM. Eu juro pra você, na hora que eu li isso, eu só perguntei, Jamil, me diz quem foi que foi. Eu li a manchete e falei, quem que escreveu esse estudo, Jamil? Me conta. Na hora que eu li, eu falei, eu vou no site para encontrar os Soros. Eu fui nessa missão, falei para não, eu só quero procurar onde é que tá aqui financiadores, quem financia, e encontrei. A gente vai chegar lá. É óbvio. Botei voltar. É óbvio que ia ter esse dedinho. Mas antes, num dos trechos do informe dedicado exclusivamente ao Brasil,
Os pesquisadores se perguntam o que fez o Brasil dar a volta por cima e que orientação ele pode oferecer. De acordo com eles, o processo no país mostra a importância de usar as eleições como eventos críticos para interromper a autocratização. A referência é importante diante da constatação que em 2024 dezenas de países passaram por processos eleitorais. A maioria das eleições de 2024 ocorre em contextos de autocratização e mesmo assim não é possível prever a sua realização. Na visão do VDEM, alguns fatores contribuíram significativamente para que o Brasil desse uma guinada democrática. Aí sai, né? O combate à desinformação, a elogio que o judiciário fez, né? Aí teve Talem Verde, né? Iniciou a investigação sobre as milícias digitais. E eles acham que isso foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Muito bom. A frente ampla, a independência judicial. Eu não vou ler. Já tá aqui com a hora, ainda quero comentar sobre Portugal. Dá uma pausa e dá uma lida. E fique com raiva. Fique com raiva sozinho, né? Sem me ouvir. E aí eu fui lá, falei, tá, me mostra, eu quero ver a Open Society. Tá ali, ó. Óbvio que era Open Society, é óbvio que é o relatório do Soros. É o Jamil Chad. Ele só posta esse tipo de coisa. Financiadores da infraestrutura de pesquisa e coleta de dados do VDEM. Tem mais gente. Mas além da Open Society tem os Wallenberg, uma das famílias mais ricas do planeta Terra, tipo os Rothschild lá da Suécia. Tipo isso, os caras são de tudo. Tudo. Sabe aqueles caças Gripen? Pô, tem os Wallenberg no meio. Tudo, mas tudo. Tudo. É literalmente os Rothschild da Suécia. Os caras têm muito dinheiro e poder. Aí o que eu achei engraçado também é que esse instituto tem como seus financiadores também a USAID. Agência Internacional de Desenvolvimento, né? Que trabalha para promover a democracia pelo mundo. A agência de Estado norte-americana, essa desgraça. Ó, de boa, se Trump vencer e ele não tirar a USAID do Brasil ou parar de financiar essa zona, eu vou ficar puto da vida. Eu vou ficar olhando, ó, no dia que Trump se eleger, tomar posse, eu vou ficar olhando todo santo dia o que o USAID tá fazendo no Brasil. Todo santo dia, pra ver se esse cara vai fazer alguma coisa realmente. Não precisa interferir, não precisa fazer nada pelo Brasil. Só tira esses miseráveis daqui. Corta o financiamento. Ver se os conservadores americanos realmente vão entender o que está acontecendo. Eu não aguento mais ver o USAID sabotando o Brasil. Aí só para mostrar para vocês o relatório, para vocês entenderem por que eles destacam o papel de combate à desinformação, os inquéritos, isso, aquilo, outro. Eu fui ver as referências. Você tem que ver as referências, porque eles vão afirmar isso com base no quê? É com base em matéria da Globo, matéria da CNN, matéria da UOL, matéria da Reuters, matérias da BBC, da AP, que é a internacional, que já falei pra vocês. Se eu não me engano, também tem o próprio New York Times, TRE, TSE, tá aqui os sites. Tá entendendo? Tá entendendo que o consórcio faz contra o brasileiro? É o consórcio. O relatório é com base nas matérias do consórcio. Óbvio que teria essa opinião, ainda mais com o dinheiro dos Soros. E aí, falando da direita, ao redor do mundo, chegando aqui o nosso finalmente, não vai dar mais para falar da eleição brasileira. Anti-imigrante, partido português da ultradireita, tem simpatizantes brasileiros. Eu não sei se eles são anti-imigrantes. Eles são contra o imigrante ilegal. A gente chega lá. A legenda chega, atrai membros mais conservadores da comunidade e tem até candidato nascido no Brasil. E aí o Globo nos conta, extrema-direita quadruplica a bancada. Saíram de 12 para 48. 12 para 48, discutindo temas ligados à soberania nacional, com a postura antiliberal, antissocial-democrata. 48. E o Globo fala assim, ó, sua participação numa futura administração é incerta. Tem muita gente falando, a direita venceu, a esquerda perdeu. Gente, calma, não é bem assim não. Os sociais-democratas ganharam. E os sociais-democratas, vou falar logo deles, ó. Quem vai ser o primeiro-ministro é o Montenegro? Não é não. Não é não, ele tá falando o quê? Não tem espaço pro Chega no governo, não.
Não tem espaço. E ele ainda disse que ele espera que o Chega não se una ao Partido Socialista para derrubar os sociais-democratas. Os liberais não querem os conservadores por perto, assim como no Brasil, no mundo inteiro. Só no Brasil que o conservadorismo teve parte do seu discurso capturado pelos liberais. Porque eles viram aquele momento, Lava Jato, corrupção, e viram, cara, tá de boa de vir com ela, vamos privatizar tudo, etc, né, pro PT não voltar a aprontar. Aí muita gente comprou a história, achando que o mundo, ou você é comunista ou você é liberal. Não, você pode ser conservador e ter outra ótica, e não cair no papel modo do liberal. O Ivan Kleber, para mim, um bom analista internacional, sempre está comentando sobre as notícias, mora na Inglaterra, fala, ó, líder da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, declara que não irá compor um governo com o Chega. Incerteza é a palavra que define a política portuguesa. No momento, o cenário de novas eleições de 6 meses não pode ser descartado. E aqui mostra muito bem a imprensa e o PT no tweet só. Eu peguei o frame perfeito. A Metrópolis fala, ó, a ascensão do Partido Nacionalista Chega em Portugal é sustentada em parte por um eleitorado brasileiro comprometido. Quando querem falar um partido nacionalista, estão falando que um partido soberanista, patriótico. Porque nacionalismo do Brasil, por muito tempo, ficou associado a comunismo, isso, aquilo, outro. Eu nem gosto muito desse termo. Mas enfim. São imigrantes conservadores que acreditam na agenda liderada por André Ventura contra a imigração desenfreada. Desenfreada. É isso que eles são contra. Eles não são contra a imigração, é contra a imigração desenfreada. Tá ali, ó. Ele é contra ter uma imigração sem ter organização. Esta senhora é uma brasileira que está explicando o que a imprensa não quer. As mentiras da Rede Globo. Anti-imigrante. Não, não é anti-imigrante. É contra a imigração desenfreada. Aí vem um petista, ó. Brasileiros que moram em Portugal que são contra a imigração. Vai entender. Não, não são contra a imigração. É contra a imigração desenfreada e ilegal. A direita está no acrescente no mundo todo. Olhem, tentem ver o que está dando certo em outros locais. Tem que tentar trazer para o Brasil. Eu, de coração, sinto que desde 2023 até agora, eu, pelo menos, assim, eu vejo que, graças a Deus, o PL ele deu uma melhorada boa em termos organizacionais. Estou vendo aí, poxa, nossos políticos, pessoas que você vê que realmente é um cara mais à direita, que teve com o Bolsonaro sempre, tem o apreço da população, ele vem tendo uma oportunidade, ganhando algumas posições, tendo alguns diretórios, teremos alguns candidatos, tendo essa organização. Isso é importante, mas também precisa do discurso. Um passo de cada vez. Tô aqui mostrando, ó, tivemos avanço. Reconheço. Obrigado, senhor. Tá muito melhor do que o PSL. Mas eu quero mais. Eu tô errado, gente, em querer mais. Eu estou errado em querer ver um Brasil que 80% do Brasil, do parlamento, tá mais à direita. De verdade. Tipo lá, El Salvador com o Bukele. Entrar, cara, o que tu quiser a gente aprova. É pedir demais. É pedir demais. Eu quero. Se puder, eu quero. Enfim. Eu não vou mandar o vídeo do Ciro Gomes 10 minutos, porque vocês já viram mais ou menos a explicação. Ele fala a mesma coisa. Não vou gastar o tempo de vocês lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. E o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Dia 15 agora, o Atlas de janeiro. Todas as confusões. E em breve, né? No mês de março, daqui a 60 dias, vai ter o Atlas de março com todo esse conteúdo pra gente analisar essas confusões que a esquerda resolveu se meter. Fico por aqui, compartilhe o vídeo, volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!